Como é que ela fala uma coisa dessa comigo? Gente, você tem o tempo livre. Partiu vigília. Tudo bem, queridas? E prezados irmãos, né, que nós temos alguns homens aí. Que alegria ter vocês com a gente. Gente, esse tema mexe com a gente, né? Legado. E impossível não nos lembrarmos de pessoas que deixaram marcas na nossa vida. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E o Senhor trouxe à minha memória tantas pessoas que me influenciaram, tantas pessoas que marcaram a minha vida quando a gente começa a pensar em legado. Nós somos o fruto de um legado que herdamos. E como já foi dito aqui, o legado ele pode ser uma bênção ou ele pode ser uma maldição. Você pode deixar coisas boas nas pessoas e você pode deixar coisas ruins nas pessoas. Mas uma vez que nós nascemos de novo, o Senhor nos atraiu a Ele. Ele quer fazer da nossa vida um manancial. Quando Ele se encontra com aquela mulher na beira do poço, Ele fala: quem beber da água desse poço tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é isso que o Senhor quer fazer de nós. Uma fonte de vida, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Atingindo, alcançando, não apenas a nossa descendência, a nossa geração, porque tudo começa dentro de casa. Se a gente não é uma bênção dentro de casa, a gente é uma farsa. Porque o que é autêntico é aquilo que é visto quando você não está usando as máscaras sociais. Inevitavelmente, nós colocamos máscaras sociais. E isso não é de tudo ruim, não. Porque às vezes você está com alguns problemas que ninguém tem culpa disso. Então não é para você sair destilando o seu amargor para qualquer pessoa, diante de qualquer pessoa. Então, muitas vezes, a gente age como aquela mulher que estava com um filho morto em casa. E enquanto ia para Eliseu, foi perguntada: vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque ela estava buscando no lugar certo. Então, as máscaras sociais, às vezes elas são necessárias, mas elas não devem ser um sinônimo de hipocrisia. Parecermos ser o que nós não somos na nossa essência. Né? A Dev Tyrus, ela falava que você não pode ser falso, mas em alguns momentos você terá que ser intencionalmente gentil. É aquele momento que você não quer ser gentil, que naturalmente você não vai ser gentil, mas como você não é controlado pela sua vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus, você será falsa? Não. Falsa, gente, é quando você fala uma coisa que não é verdade, tentando agradar as pessoas. Você não precisa de mentir para as pessoas para ser gentil com elas. Né? Então, sermos intencionalmente gentis. O Senhor quer fazer isso. Sermos uma bênção dentro de casa, a fim de que transbordemos por onde nós passarmos. E esse legado não é deixado apenas na nossa descendência. É claro que aqueles que mais vão sentir são aqueles que Deus te entregou pessoalmente. Sua família. Sabe por quê, gente? Ludmila Ferber partiu há 2 anos. Nós choramos a morte da Ludmila Ferber. Quantos de nós fomos tocados pelas canções? Até hoje somos consolados pelas músicas que a Ludmila compôs. Mas quem realmente sente a ausência dela são as 3 filhas dela. Quem sente onde ficou uma lacuna são aquelas pessoas que não têm ela no dia do aniversário, não está lá no dia do Natal. E às vezes a gente dá tanto do nosso melhor para quem é de fora e para quem é de dentro. A gente dá os restos. O resto do amor, o resto da paciência,
o resto da competência, o resto da excelência, o resto. E, na verdade, aquilo que plantamos dentro das pessoas não se trata de ser extraordinário, mas se trata de ser aquilo que eles precisam receber. E pensando sobre legado, eu me lembrei muito das minhas avós, do meu avô paterno. O meu avô paterno foi um homem manso, um homem justo. E o meu avô materno matou um outro homem enquanto também era atingido por uma bala no peito, que o matou na hora. Ele era um homem irado, um homem dominado pela sua raiva. Eu tinha 6 anos de idade, mas eu nunca vou me esquecer da notícia chegando na minha casa, de nós indo, da minha mãe chorando muito, de nós indo para a casa da minha avó e da calçada na porta da casa dele manchada de sangue, o sangue dele. 6 anos eu tinha. Isso tem 50 anos. E eu nunca me esqueci. E desde cedo eu ensino para os meus filhos. Eu transformo aquele legado maldito em um legado de bênção. Eu digo para os meus filhos: o violento nunca tem um bom fim. Nunca sejam dominados pela ira. Meu avô podia ter visto os netos, os bisnetos, mas ele escolheu a ira. Ele e o homem a quem ele matou. Os dois tiveram uma discussão que ninguém sabe o que foi. E um matou o outro. A tiros. O outro avô, manso, paciente, longânimo, senhor Juvenal, que me entregou nos braços do meu pai. No meu casamento, meu avô paterno entrou comigo, me entregou para o meu pai me entregou para o João. Pensa aí, quem foi que deixou marcas na sua vida? E por quê? Pensa nas marcas boas e também nas marcas difíceis. E o que você vai fazer com elas? Com as marcas boas e com as marcas difíceis. Segundo o dicionário, legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. E vem do latim legatus. Aquilo que se deixa por disposição testamentária a quem não é herdeiro legítimo. Olha que interessante. Aquilo que se deixa por disposição testamentária a quem não é herdeiro legítimo. Sucessão a título particular. Aquilo que as gerações passadas transmitem às gerações atuais. Dádiva. Olha esse último conceito do dicionário. Dádiva. É um presente. Pensando nisso, a gente se lembra do Salmo 145, 4, que diz que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Na NVI, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, o desejo de Deus é se manifestar a nós, transformar a nossa vida, marcar a nossa vida de tal maneira que até o que nós herdamos dos nossos antepassados, de ruim, de torto, de deturpado, em nós seja ajustado para a próxima geração. Ele quer intervir na nossa história de uma maneira tão radical que a gente interrompa o ciclo de tristeza, de angústia, de maldições, de ira, de tantas características que nós herdamos pelo DNA mesmo.
O Senhor quer intervir na nossa história de uma maneira tão radical, que a partir da nossa conversão genuína a Ele, de vivermos para Ele, nós deixemos um legado de amor, de paz, de santidade, de oração, de um relacionamento íntimo com Deus, de geração em geração. Da mesma maneira que Satanás quer perpetuar suas maldições através de uma teia geracional, da mesma forma, porque tudo que Satanás faz é tentando deturpar aquilo que Deus fez, né? Mas o Deus Todo-Poderoso deseja abençoar a nossa descendência. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus do Pai, do Filho, do Neto. É o Deus que cumpre a sua promessa para os filhos dos filhos. Mas para isso, gente, nós temos que nos posicionar. Quantas pessoas não entendem o dano que elas causam? Por exemplo, vamos dar uma ilustração bizarra, mas verdadeira, que a gente vê claramente. Uma aventura extraconjugal. Um caso extraconjugal. As pessoas são movidas, fazem uma aliança, assumem um compromisso, geram filhos dessa aliança. E onde é para haver o cumprimento dessa aliança, o empenho de fazer um ao outro felizes e juntos estruturarem uma família, entra uma terceira pessoa no relacionamento, quebra uma aliança, tem um adultério. Eu nunca vi, um adultério sempre vem acompanhado de miséria financeira. É uma coisa impressionante. Quando entra o adultério, vem acompanhado de um tanto de outro capeta. E aí entra um tanto de problema financeiro, uma ruína entra. Mas onde há arrependimento genuíno e conserto, pode haver. Deus pode mudar a história. Um exemplo é a minha própria casa. Quando meus pais estavam a ponto de se separar por causa de um adultério da parte do meu pai, Jesus entrou na nossa vida e fez novas todas as coisas. E meus pais, no ano passado, completaram 60 anos de casados, né? Deus fez tudo novo. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Na hora que Jesus entra, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Mas você tem que se manter neste lugar. O Senhor é fiel à sua aliança, mas nós somos fiel à aliança que temos com Deus. Eu vi o Luciano Subirá falando que quando chega no gabinete dele, alguém reclamando, falando de um adultério, de uma coisa assim, né? Ele descreveu uma história que uma pessoa chegou e falou assim: eu descobri que meu marido me traiu, eu fui lá e traí para me vingar dele. E aí o Luciano perguntou para essa pessoa: e você não pensou em Deus? Como assim não pensei em Deus? Não pensei, eu fui mirando para ferir o meu marido. Tá, ok, isso eu já entendi. Mas você não pensou em Deus? Porque você também tem uma aliança com Deus? Não é só com seu marido que você tem aliança, não? Aí a pessoa cai em si, arregala o olho e fala assim: eu não pensei nisso. Aí o Luciano falou: você não pensou mesmo. Se tivesse pensado, não tinha feito. Mas a gente tem que pensar, a gente quer muito que Deus tenha compromisso conosco. Que Ele honre a aliança. E Ele vai honrar, que Deus é fiel. Agora, e nós? Nós também não somos aliançados com Ele? Nós não temos um compromisso de fidelidade com Deus? Nós temos cumprido a nossa aliança com Deus? Quando a gente entender que quando Deus entra na vida, isso define tudo a partir de nós, nós vamos nos ocupar de caminharmos em santidade e fidelidade diante de Deus. E isso tem que ser o cerne de qualquer legado. Não há um legado efetivo, eficaz, para a vida eterna, se Deus não ocupar o centro dos nossos anseios. É a Ele que eu quero agradar, é a Ele que eu quero servir, é a Ele que eu estou imitando e seguindo. Então é impossível, se eu estou vivendo diante de Deus, isso não produzir uma reverberação de bênção na minha descendência. Ainda que seus filhos não estejam na presença de Deus. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, o Senhor está me devendo alguma coisa. Eu sou fiel ao Senhor e minha filha está fora dos teus caminhos. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Ele já deu
infinitamente mais. E nós permanecemos crendo que as sementes que foram plantadas, regadas com oração e lágrimas, a seu tempo frutificarão, de acordo com a vontade de Deus e no tempo perfeito de Deus. Mas nós não vamos retroceder, porque as coisas não saíram do jeito que a gente planejou. Abraão recebeu uma promessa, mas da promessa que Abraão recebeu, ele viu Isaque e Ismael. Ele não viu a descendência numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Mas ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele não precisou de ver. Ele acreditou que Deus tinha feito uma aliança com ele e que mesmo ele não vendo, o legado estava lançado. E hoje nós somos incluídos nesses milhões de grãos de areia, né? De estrelas no céu. Nós estamos incluídos. Quando a gente pensa em legado, eu também me lembro das instruções de Moisés ao povo em Deuteronômio 11, de 18 a 21. Você pode abrir sua Bíblia, se você tiver com ela. Deuteronômio, capítulo 11, do 18 ao 21. Moisés está dando uma série, nesse capítulo, Moisés está dando uma série de instruções ao povo que iria entrar na terra prometida. E ele diz: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Olha que coisa linda que ele está falando. Tem muitas promessas, mas tem uma condição para a gente deixar um legado. E ele está falando claramente, além de vocês guardarem tudo isso, vocês vão gravar, vocês vão amarrar isso nas mãos. Por isso que quando a gente começa a entender um pouco da cultura judaica, você entende por que eles amarram nas mãos, por que eles têm aquela caixinha com a lei presa na testa, por que tem como é que chama mezuzá, né? Que é aquela um negocinho que você coloca na porta e dentro daquela caixinha presa na porta tem os mandamentos, né? É tão interessante, é um memorial. Para eu não me esquecer da tua lei, para eu não me esquecer dos teus preceitos, para eu ter isso no meu coração e na minha mente. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. O coração fala com a gente da nossa alma, da nossa emoção, dos nossos afetos, da primazia dos nossos afetos. Por isso que quando Jesus nos ordena, ele fala: ame o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Coração, alma, entendimento. E Moisés está falando: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Na mente. E aí, prenda-nas, né? Como sinal, nas mãos, na testa. Escreve no portão. Põe no batente da porta. E a gente nem lê a Bíblia, gente. Eu não vou fazer uma pesquisa aqui para não te constranger, porque eu comecei a fazer as pesquisas e desisti. Porque eu fiquei tão assustada com os crentes, né? Às vezes a gente tem 1, 2, 3, 4, 10 anos tivemos um encontro com Jesus. E nem o Novo Testamento a gente leu todo. Como é que você vai amar o que você não conhece?
Você não vai amar. Você vai se envolver só no âmbito do coração, mas você não tem entendimento. E para a gente amar plenamente, para a gente amar absolutamente, comprometidamente, nós temos que encher o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente, o nosso entendimento. O apóstolo Paulo fala, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente dá uma olhada para a nossa vida hoje, a nossa vida está mais modelada pela cultura vigente ou modelada pela Bíblia? Então, que legado nós almejamos deixar? Os nossos filhos passam mais tempo na escola do que com a gente. E mais ainda do que na igreja. Então, quando Moisés está falando com o povo, olha, vocês vão pôr na mão, pôr na testa, pôr na porta, escrever no portão, vocês vão falar disso quando vocês estiverem deitados, sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. E hoje cada um fica no seu device. As crianças pequenas já estão no celular. Gente, tem estudos provando que o acesso a telas antes dos 5 anos de idade destrói o cérebro do seu filho. Ele vai saber menos do que uma criança que cresce com livros. Mas é uma chupeta, né? É um alívio para a gente. Isso é conformar-se à cultura. Enquanto isso, no Islã, os meninos com 5 anos de idade já leram o Corão, pelo menos uma vez. Os pais leem para as crianças. Eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Unidos que ela limpa a casa de uma família islâmica. Eu falei assim, eles estão aqui, nos Estados Unidos, há muitos anos, mas eles não entraram no sistema da terra. Eles trabalham para viver e não vivem para trabalhar. Na casa deles, eles não são consumistas. Tem nem sofá. Tudo é nos tapetes, eles sentam nos tapetes. E eles investem muito tempo, todos os dias, sentando com as crianças no tapete e ensinando a Torá a elas. Não é para a gente pensar, gente? É por isso que muitas vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Porque nós nos modelamos conforme a cultura vigente e não nos modelamos conforme as instruções, as ordenanças do Senhor. Eu não estou falando que é para a gente se tornar um povo legalista. Eu estou falando para nos tornarmos um povo realmente envolvidos com aquele que a gente diz que ama e serve. Sabe, gente, eu não quero ser contada com aqueles que o Senhor diz na sua palavra. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não quero ser contada com estes. Eu não quero ser contada com aqueles que vão dizer, Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Gente, tem um tanto... Ser evangélico virou moda. Todo mundo agora é evangélico. Não produz fruto nenhum, não tem fruto nenhum de arrependimento na vida da pessoa. Ela continua falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, vestindo as mesmas coisas. É a mesma coisa, não teve diferença de nada, não teve evidência de novo nascimento. É árvore sem fruto. Mas tem lá, evangélico. Qual que é a sua religião? Evangélica. Porque de repente é tão aconchegante ser evangélico. Tem uma música legal. O culto parece uma balada. A gente está muito igual, gente. Ser santo é ser separado. E separado não significa se sentir melhor do que ninguém, não. Quando você é diferente, você é diferente. Não é alguma coisa forçada. É algo natural quando você está apegado a Jesus. Se você está apegado ao Senhor, é desse fruto que você vai dar. Ele falou assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Qual foi o último morto que a gente ressuscitou, gente? Qual foi o último canceroso que entrou na igreja e foi curado instantaneamente? E Deus mudou de poder? Não. Deus perdeu o poder? Não. Nós é que nos afeiçoamos aos ídolos da terra.
E quando Moisés está dando essas instruções para o povo, era justamente para eles não se contaminarem com os deuses da terra. Olha, vocês vão entrar numa nova terra, vocês vão entrar numa terra que jorra leite e mel. Depois eu sugiro que vocês leiam Deuteronômio 11, o capítulo todo. Ele está dando instruções para o povo. Vocês vão entrar na terra que Deus está confiando nas mãos de vocês. Mas tem uma série de instruções. Vocês têm que guardar tudo que vocês aprenderam até aqui. Porque quando vocês entrarem na terra, tem outros ídolos que estão erguidos lá. Tem outros tipos de deuses que são adorados. Tem outras coisas acontecendo lá. Tem um domínio espiritual sobre a terra, ao qual vocês não vão se dobrar. Vocês saíram do Egito, onde tinham muitos deuses, e vocês vão entrar numa terra, em Canaã, que também tem muitos deuses, mas vocês se dobram apenas diante do Senhor. E quando a gente vai vendo a trajetória do povo de Israel, eles entram, eles conquistam a terra, eles são estabelecidos na terra, aí vem um rei mau, um rei bom, um rei mau, um rei bom, e aí você vai vendo esse vai e vem do povo, e todas as vezes que o povo era punido, o povo sofria as consequências, é porque eles tinham erguido altares para falsos deuses. Aí você pensa, não, Helena, eu não sou idólatra, não. Eu amo só o Senhor é o único Deus da minha vida. Ele é o único Deus da sua vida, mas você se dedica mais ao seu trabalho e a ganhar dinheiro do que a Ele. Mas a gente não vive sem dinheiro, não, Helena. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Você trabalha para pagar as contas mesmo? Será que a gente é feliz com simplicidade, gente? Será que a gente é feliz tendo menos? Diz que a marca da besta não permite nem comprar e nem vender. Quantos crentes vão aceitar a marca da besta porque não aguenta ficar sem comprar e sem vender? Não vai viver com menos. Gente, a gente já tem que viver a vida treinando para o que está por vir. Aprender a ser feliz com menos. Simplificar a vida. Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Porque Deus não respalda preguiçoso, não. O trabalhador é digno do seu salário. Está tudo bem você trabalhar, cuidar da sua família. Mas se a gente pensar bem, gente, como é que você fala que você trabalha para cuidar da sua família, sendo que você não senta nem para fazer uma leitura da Bíblia com seus filhos e uma oração nenhuma por dia? Nenhuma. Como ansiamos deixar um legado do céu se trabalhamos mais pelas coisas da terra? E facilitamos os nossos filhos a viverem da mesma forma. Não, meu filho tem que estar conectado, meu filho tem que falar inglês, alemão, espanhol, tem que ter o último celular de última geração. Não, seu filho precisa ter um encontro com Deus. Seu filho precisa nascer de novo para ele aguentar a pancada que ele enfrenta dentro das escolas aqui. Essa doutrinação demoníaca que está no mundo inteiro, colocando em xeque a sexualidade dos nossos filhos, a identidade deles. Se nós não fortalecermos, não vai adiantar chorar depois. E muitos já estão chorando. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. Como é que é quando você está com a sua família sentados em casa? Vocês têm uma mesa? Vocês fazem pelo menos uma refeição juntos por dia? Os celulares têm restrição, inclusive para você? A partir de determinada hora, ninguém aqui mexe com o celular. Não, mas eu não posso, porque o seu trabalho acaba às 6 horas, às 7, às 5, a hora que você sai.
Agora o tempo é da sua família. Nós nascemos sem WhatsApp, gente. Nós nascemos sem mensagem de texto. Nós nascemos sem telefone. E sobrevivemos muito bem. Por que agora a gente pensa que eu não posso viver sem isso? Nos tornamos escravos das coisas que possuímos. Na mesa, você não percebe o outro, porque está ocupado respondendo mensagem, o filho está no outro celular, o outro está no joguinho, o outro... Está todo mundo na mesma sala, mas não estão juntos. Não estão em comunhão. Eles não estão refletindo sobre coisas que vão mudar a vida deles. Você não está compartilhando experiências, aprendizados. Conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. E quando estiverem andando pelo caminho. Aqui vocês andam pouco a pé. Vocês andam mais de carro. E aqui, nessa região, grandes distâncias, né, gente? As coisas aqui têm uma distância razoável. Olha que maravilha. Quanta coisa legal pode rolar dentro do carro. Quanta conversa legal pode rolar dentro do carro. Quantas histórias você pode contar para os seus filhos de aprendizados que você viveu, de coisas que você aprendeu com o Senhor, de correções que você ganhou diante de Deus e que pode passar para os seus filhos, tipo assim, filho, caça um buraco novo para você pisar, porque esse eu já pisei, já aprendi a lição, estou te passando de bandeja. Mas às vezes nossos filhos nem sabem o que a gente vive com Deus, o que a gente já viveu. Só vamos repetindo a religião. Eu vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Não sei, meu pai e minha mãe me levam. E o que acontece lá na salinha da igreja? Ah, eu como biscoito. Aí o pastor fica falando lá, mas eu não entendo muito bem o que ele fala. Meu pai dorme no culto. Gente, os meninos estão mais de olho naquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. O exemplo arrasta. Eu me lembro que de 2007 a 2010, eu trabalhei num programa americano, o 700 Club. E eu gravava o Clube 700 em português. Mas a gente gravava aqui, nos Estados Unidos, em Nashville. Então a gente vinha, eu, a diretora, e a gente vinha, passava 10 dias aqui e a gente gravava uma temporada de programas para passar lá no Brasil. E aí, eu vim para uma dessas gravações e eu não estava acostumada a me ausentar de casa tantos dias. Né? Ficava 10 dias fora. E não tinha, em 2007, a gente não tinha ainda essa tecnologia que a gente faz chamada de vídeo, não tinha isso ainda. Né? Então, tudo era muito mais difícil do que é hoje. Então, eu ficava ausente mesmo. E aí, os meninos sentiam muita saudade, e eu também, do lado de lá, muita saudade. Aí um dia, o João foi para a escola com os meninos e naquela fase deles, a Clara, que é a mais velha, estava estudando em um outro horário e os mais novos de manhã. E o João chegou em casa, o João ia para a escola com os meninos, voltava com os meninos, o João era professor na mesma escola que eles estudavam. E aí quando eles chegaram em casa, eles abriram a porta, a mesa estava posta, tinha uma macarronada na mesa, e ela estava arrumada como eu arrumo. E os meninos fizeram uma festa. Mamãe chegou! Mamãe chegou! E o João, até o João acreditou. Será que a Helena fez uma surpresa? Chegou antes, né? Fez uma surpresa para a gente. Aí a Clarinha sai de dentro da cozinha e fala assim, não chegou não. Fui eu que fiz. E aí, quando eu cheguei, o João me contou, falei, Helena, ela fez a mesa igualzinho você faz. Ela fez a macarronada do jeito que você faz. Até a posição da macarronada na mesa, ela colocou do jeito que você faz. Eu pensei que você tinha voltado. E naquelas alturas, eu já estava questionando o que eu tinha deixado na Clara. O que tinha ficado dentro dela, porque ela já começava a apresentar ideias muito diferentes das minhas.
buscando outros caminhos que não aqueles que nós ensinamos a ela. E o João falou: fica tranquila, está lá dentro. Está lá dentro. Uma mesa, uma macarronada. Eu nunca parei para ensinar. Clarinha, é assim que faz a mesa. Às vezes a gente pensa que precisa de ensinar, a gente tem que viver. A gente tem que viver esse relacionamento com Deus. E ir contando para os nossos filhos as nossas experiências e vivências. E pedindo ao Espírito Santo: Senhor, convence da justiça, do pecado, do juízo. Todos os dias, antes dos meninos saírem para a escola, o João lia a Bíblia com eles, todos os dias. Aí, às vezes, no meio da leitura bíblica, os meninos... E ele fazia: acorda, fulano. E continuava lendo o texto da Bíblia. Eu pensava, será que está sendo eficaz isso, gente? Eles dormem metade do tempo, mas está dormindo, mas está ouvindo. A audição, quando a pessoa está em coma, o último recurso que ela perde é a audição. Então, por isso que às vezes a pessoa está em coma, canta para ela, fala com ela, profetiza sobre ela, porque às vezes ela está ouvindo. Então, a palavra está entrando, está entrando. É igual comida. Você não sabe onde que está a vitamina tal, a vitamina T, o selênio, o não sei o quê. Você sabe só que é saudável, põe para dentro. Na hora que o vírus atacar, o seu corpo vai estar armado para se defender. E ele lia a palavra para os meninos todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. Eles viam a gente orando. E é tão bom quando a gente vê eles reproduzindo. Quando a gente vê eles fazendo perguntas. O Arthur é o meu terceiro filho. Ele teve um novo nascimento, mais tardio. O Arthur demorou mais a nascer de novo. Ia para a igreja, tudo direitinho, mas a experiência dele com Jesus, ele teve ali para os 19, 20 anos. Hoje ele sabe mais de Bíblia do que eu. Ele devorou a palavra. Ele tira as dúvidas. Ele senta e faz aquelas altas perguntas para mim. E foi tão lindo outro dia. Eu falei assim: mãe, eu aprendi isso com você. Eu pensei, mas como que ele aprendeu isso comigo? Então, não se envolva em conhecer o Senhor. Para de viver a religião. Se nós queremos deixar um legado eficaz na vida dos nossos filhos, nós primeiro temos que ser para transbordar aquilo que eles deverão ser um dia. Então, volte a orar. Volte a ler a palavra. Converse com seus filhos sobre o que você leu. É tão interessante quando a gente conversa. Nossa, eu estava lendo esse texto, eu já li esse texto umas 10 vezes, mas olha que legal isso aqui. Olha o que eu aprendi. Compartilha com seus filhos. Conversando a respeito dela, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Virou até um meme, né? Sua mãe é evangélica? Aí aparece uma pessoa com uma camiseta, como se fosse a mãe. É isso assim, a gente tem que virar um meme mesmo. Põe a mão na cabeça do seu filho e ora por ele quando ele estiver dormindo. Mas se ele acordar, ele vai saber que ele tem uma mãe que ora por ele. Abençoa os seus filhos, ora por eles. Acordou de madrugada? Em vez de ficar andando para lá e para cá, não. Vai no quarto da meninada. Põe as suas mãos. Ô, Senhor, convence da justiça, do pecado, do juízo esse pecador, Senhor. Abençoa, protege. Unge os ouvidos dos seus filhos quando saírem para a escola. Ungindo o seu. Senhor, blinda esses ouvidos, que entre aqui, que entre para ficar na mente dele o que é produtivo. O que é do inferno não deixa entrar, não. Não deixa para o coração, não. Entra no ouvido e sai no outro. Eles têm que ver essa atitude da gente, gente.
vê a gente brigando, vê a gente irritada, vê a gente na TPM, mas não vê a gente orando? Que legado que a gente vai deixar? Quando se deitarem e quando se levantarem. Vai chamar o seu filho, filho, está na hora de ir para o colégio. Deus abençoa, já começa. Abençoa o dia do fulano, Senhor. Oh, Deus, guarda a vida. Já ora para ele ali, antes dele sair da cama. Às vezes já fulano, acorda aí, menino. Oh, fulano. Ou então grita de longe, fulano, acorda. Seja intencional. Se você quer construir um legado, deixar um legado, seja intencional. O legado tem tudo a ver com intencionalidade. Eu estou construindo alguma coisa para deixar para os meus filhos. Que memória que os seus filhos vão ter do tempo que morava com vocês? Do tempo que estava debaixo do mesmo teto que vocês? E aqui nos Estados Unidos isso é mais rápido ainda. Com 16 anos os meninos já estão saindo de casa. Os meus 2 homens se casaram aos 21 anos de idade. Eu falei assim, quando o Arthur falou, eu quero casar, eu falei assim, também? O que tem de errado com a minha casa, pelo amor de Deus? Mãe, não tem nada de errado com a sua casa, muito pelo contrário. A gente vê que casamento é bom e a gente quer pra gente também. Ah, então tá ok, tá tudo certo, então. A gente tem pouco tempo demais com eles, gente. E nesse pouco tempo que a gente tem, a gente está cansada, a gente está atarefada, a gente está dando a nossa vida para o patrão, para mamon. Caixão não tem gaveta. Aliás, dinheiro, normalmente quando você constrói um patrimônio muito grande, no final das contas, nem os irmãos ficam unidos, que ficam brigando com o outro. Eu já falei com os meus, a herança que eu já tinha deixado para vocês, vocês todos estudaram uma boa escola, faculdade, Jesus, o melhor herança de todos. Agora vocês vão ser abençoados lá, do seu jeito. Que eu vou torrar tudo, não vou deixar nada para o governo. Sejam intencionais. Quando eles se deitam e quando eles se levantam. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Tem a Bíblia em casa, escrita nas paredes. Cria um quadro de aviso, coloca o versículo da semana. Pessoal, essa semana nós vamos memorizar tal versículo. Tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo hoje, essa situação que a gente está encarando hoje. Então nós vamos inculcar a palavra de Deus na nossa mente e na nossa boca. Quando a gente quer construir alguma coisa, vai ter que ter intencionalidade e vai ter trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. Porque ele constrói um legado no coração dos nossos filhos. Constrói memórias. E é isso que vai manter os nossos filhos firmes no dia da adversidade. Ore pelos seus filhos para que eles tenham discernimento de espírito. Senhor, coloca nos meus filhos o discernimento entre o bem e o mal. Que o mal não entre como se fosse bem, que eles discernam. Ore, gere. Nós geramos os nossos filhos com o ventre, agora precisamos gerá-los com os nossos joelhos, com as nossas palavras, com as nossas orações presenciais sobre eles, com eles ouvindo. A gente ora por eles no background, mas a gente ora por eles com imposição de mãos, abençoando a vida deles. Quem está disposto a fazer isso? Ah, Helena, eu não tenho filhos. Sobrinhos? Pessoas que você pode ajudar? Ah, eu não tenho filhos. E tem um tanto de filho que não tem pai nem tem mãe. Mesmo com os pais vivos. Eu não estou falando de órfãos, não, gente. A Clarinha veio para os Estados Unidos, passou um tempo aqui com meu irmão. E ela foi servir numa colônia de férias na igreja. Aí uma semana ela ficou, recebendo as crianças e ajudando outras monitoras.
a brincar com essas crianças, fazer programação com essas crianças e tal. No último dia da colônia de férias. E ela sentia que todas as vezes que a mãe vinha buscar a criança, ela falava, fulano, chegava na porta e falava, fulano, a criança tinha 5 anos. Fulano, vamos. Saía andando. E o menininho ia atrás com as mochilas pesadas, com tudo arrastando, e ela andando na frente, e o menino puxando as mochilas atrás, mal conseguia subir no carro sozinha, estava por conta própria. Ela observava aquilo, achava diferente, achava estranho. Mas no último dia da colônia de férias, ele pôs as mãozinhas no rosto da Clara, que na época tinha 20 anos, e falou, você não quer ser minha mamãe? É uma geração órfã de pais vivos. Então eu quero te dizer, tem uma geração inteira esperando pelas sementes que Deus te deu. Seja uma bênção na vida dos seus filhos, na vida dos sobrinhos, na vida das crianças aqui da igreja. Não perca a oportunidade de orar, de profetizar, de encorajar, de fortalecer a próxima geração. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Porque tem muita gente para ser abençoada. Tem muita gente para receber uma palavra de esperança. Tem muita criança para ser acolhida, para ser ouvida. O Senhor quer deixar uma marca na próxima geração. E isso passa pela nossa geração. Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse uma análise do que você está construindo espiritualmente para as crianças e adolescentes mais próximos a você. Sejam filhos, sobrinhos, netos, filhos da vizinha, as crianças que às vezes você transporta, leva para lá, para cá. As crianças aqui da igreja. O que você está fazendo pela próxima geração? Muitas vezes nós vivemos num sistema tão egoísta que a gente nem percebe a próxima geração. As mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. Se você já é casada há 30 anos, tem uma recém-casada que precisa da sua oração, do seu conselho, do seu acolhimento. Se você é uma profissional bem-sucedida e respeitada no mercado, tem alguém que está começando agora, que você pode deixar alguma coisa. Nós estamos numa corrida de revezamento. E essa geração que está vindo atrás de nós, ela vem fraturada em muitos aspectos. Porque, como disse lá o Sheik, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens difíceis. E a nossa geração tem muito acesso. Tecnologia, viagens, tanta coisa está ao alcance das nossas mãos. Nossos filhos já parece que já nascem com uma placa-mãe extra. Isso parece ser bom, mas a Bíblia bem diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. A gente nunca ouviu falar tanto de mutilação, automutilação, suicídio, suicídio infantil. Crianças de 10 anos estão tirando a própria vida. Que nível de dor é essa que uma criança de 10 anos não quer mais viver? Porque facilitamos tudo, damos tudo de mão beijada.
não tem afeto, não tem presença. As contas estão pagas, as viagens de férias planejadas, os bons tênis e roupas em dia. E você pensa, meu filho está bem cuidado. Meu neto está bem cuidado. Meu genro, minha nora. Se estivermos fragmentados espiritualmente, o resto é um poço sem fundo. O suicídio era uma coisa que acontecia lá fora, no mundo. E hoje, inclusive, líderes estão tirando a própria vida. Mas ninguém desconfiava. Porque na aparência está tudo certo. É isso aí. Que nos ocupemos de ser e não de parecer. Que a nossa aliança seja fortalecida com Deus, a fim de que a nossa descendência e as pessoas que Deus trouxer para perto, que são mais jovens do que a gente, que elas sejam marcadas. A Dev Tyrus não tem nenhum laço de sangue comigo, mas ela deixou uma marca na minha vida. A Edmeia Williams não tem nenhum laço de sangue comigo, mas ela deixou uma marca na minha vida. A doutora Ilma Cunha não tem nenhum laço de sangue comigo, mas ela deixou uma marca na minha vida. A Ludmila Ferber nunca teve. Algumas já partiram. A Ludmila partiu, a Dev partiu. Outras estão com um legado sobre mim. E eu estou desfrutando. Enquanto eu as tenho por perto, eu quero receber delas. Para reter? Não. Para passar adiante. Para aquelas que são mais jovens do que eu. É uma corrida de revezamento, onde todos vencem, se a gente estiver correndo para a direção certa. Tá bom que estão dizendo que não estão escutando baixo mesmo. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Porque o Senhor é aquele que faz perguntas desconfortáveis para a gente. Vai pro 7. Depois vai pro 2. Mas que nos mostra uma verdade sobre o nosso coração. Oh Deus, ajuda-nos para a gente não se dobrar diante dos deuses da terra. Para a gente não se contaminar com os ídolos da terra. E para nós termos intencionalidade para construir um legado na vida de todos aqueles que estão ao nosso alcance. Crianças, adolescentes, jovens casadas, jovens solteiras. Que a gente antes seja, para que o Senhor seja tudo em nós. E atinja nossa descendência e a próxima geração. Fortalece aquelas que são mães nesse lugar, Senhor. Aquelas que são avós, tias, e que têm acesso direto a essas crianças, adolescentes e jovens. Que haja um comprometimento em deixar um legado de vida. Como um dia nós recebemos também legados de vida. Pela tua graça e misericórdia, nos ajude a corrigir o que precisamos corrigir. E a sermos resolutas, posicionadas, para deixar um legado de Cristo na vida de todos aqueles que o Senhor nos confiar. Em família, no trabalho, por onde a gente andar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.